Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Todos têm as mesmas 24 horas. Compre ao invés de alugar. Alugue ao invés de comprar. Saia da CLT e vá empreender. Quantas frases prontas você já abraçou? Me fala, eu tô curiosa para saber. Quantas dessas frases que apareceu por aqui que você nem sabia se fazia ou não parte da sua realidade, se era o que você queria, você simplesmente abraçou, porque aquele conteúdo que te apareceu foi tão convincente, você falou, é isso. Olha a vida dessa pessoa, que vida top. Ela é confiante, eu também confio nela. Mas você não confia em você, né? Então eu quero viver isso também. Aí você vai lá, cai em um papinho, só que você esquece que quando você cai num papinho, quem vive as consequências dessa escolha é você, porque é a sua vida, entendeu? Por mais que você caiu no papinho. Deixa eu me apresentar. Olá, eu sou a Camila. Seja muito bem-vindo. Vamos falar aqui de coisas que nos acontecem e que às vezes a gente escolhe sem calcular os riscos, sem olhar as consequências, sem olhar a nossa realidade, sem olhar o que faz parte do seu eu. Deu um tapa no microfone agora? Já teve várias vezes que eu escolhi algumas coisas sem entender se era para mim, sem entender se fazia parte do meu contexto atual, se fazia parte da minha realidade, eu não calculei os riscos e logo eu me frustrei, porque as consequências foram tão pesadas. Porque assim, quando a gente faz uma escolha, quem é que vai pagar o preço dessa escolha? Né? É quem escolhe. Então, ou seja, se você escolhe alguma coisa, você vai ter uma consequência, você vai ter que pagar o preço dessa consequência. Então, se você não está disposta a pagar, você nem escolhe isso. Só que às vezes a gente vai muito pela cabeça do outro. Não adianta falar, ai não, porque minha cabeça é meu guia. Às vezes você vai sim pelo meio, porque você é bem influenciável, eu sei, tá? Eu também sou, todos nós somos. Às vezes a gente é influenciável até demais. Aí a gente acaba sendo influenciável por alguns conteúdos que são convincentes, a gente abraça aí uma ideia pronta para outra realidade, não para nossa, e a gente se ferra. A gente, ó, se ferra bonito. E aí a gente começa a se sentir um fracasso diante da vida, sabe? Por que eu escolhi isso? Agora eu tô passando por certas coisas. Por que você escolheu isso? Porque você não confiava em você, você confiou em alguém que você nem conhece, entendeu? E aí eu fico nervosa com isso, porque já aconteceu isso comigo, vou contar um pouco. Primeiro foi do todo mundo tem as mesmas 24 horas, sabe? Às vezes eu pirei nisso e, nossa, eu comecei a colocar um monte de coisa na minha vida, porque, né? Porque se o Bill Gates é bilionário, também você. E aí eu comecei a colocar várias coisas na minha vida que não cabia naquele momento. Porque assim, né? Eu trabalho fora, eu dou aula, sou professora, pra quem não sabe. Eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que pagar as contas de casa, entendeu? Junto com meu marido. Eu tenho que lavar a louça, tenho que lavar a roupa. Então, são várias coisas assim, são muitas camadas, entendeu? Quando a gente olha para uma só, para uma camada só, a gente acaba se frustrando, porque a gente precisa olhar a nossa vida como um todo, não como uma área só. Já teve outra coisa também que eu me frustrei, que é achar que as oportunidades são iguais para todos. Porque eu tive consciência de algumas coisas na minha vida já com a idade que eu vamos dizer assim, com 25 anos, com 26 anos. E teve gente que, como teve acesso mais cedo a algumas coisas, teve assim a consciência ali um pouco mais cedo de para fazer algumas coisas. Então, as oportunidades nem sempre assim são iguais para todos e não é porque você não fez. Pode acontecer sim de você só ser preguiçoso aí não fez nada. Claro que pode acontecer, mas não é bem assim, entendeu? Porque a gente tem contextos sociais bem diferentes aí no mundo. Então, para com essas frases prontas. Cada um, cada um. A questão de alugar ao invés de comprar. Eu já fui morar de aluguel. E aí, quando. Eu já fui morar de aluguel, eu moro de aluguel hoje. Mas assim, eu já tive um pensamento de que se eu morasse de aluguel, ia ser bem melhor. Que daí eu poderia ficar num lugar melhor, entendeu? E aí nisso eu ia estar ali no meio, no ambiente, onde esse ambiente ia me fazer crescer. Aí no fim eu aluguei um lugar que eu nem conhecia ninguém, entendeu? Nem conversava com ninguém. Pagava um aluguel caro. E aí só me ferrei, né? Porque quem é que pagava minhas contas? Era eu. Eu escolhi o que alguém falou pra eu escolher que alugar era melhor comprar. Mas aqui, ó, eu tipo, tinha que pagar o aluguel, entendeu? Então você vê bem aí as coisas que você tá escolhendo só porque a outra pessoa fala, porque quem vai sofrer as consequências é você, certo? Então, para de ser doido. Então, assim, eu já fui morar de aluguel
com esse pensamento. Tá tudo bem, gente, morar de aluguel, tá? Eu acho que cada um tem uma vida, cada um tem uma realidade. Eu acho que tá tudo bem. Você só precisa entender o seu momento. Mas assim, quando a gente é, olha para nossa vida, a gente precisa entender os sonhos e o que a gente quer e o que tem sentido também, né? Porque às vezes o valor do aluguel que você paga é o valor da parcela aí de um financiamento. E talvez faça sentido se você já tem aí uma entrada, ou já tem se planejado para isso. E mesma coisa quando alguém fala que você tem que comprar ao invés de alugar, isso tudo depende de muita coisa, sabe? Então, porque a nossa vida, ela não vem com um manual de instrução que você tem que fazer isso ao invés daquilo por conta que você nasceu nesse lugar. Não, não é assim. Você precisa primeiro se olhar, se conhecer e se dar a chance de confiar em você mesmo, para você entender o que faz sentido para você naquele momento e o que você quer construir para outro determinado momento. Porque senão você sempre vai achar que você é um fracasso, que você é um erro. Porque você nunca está se olhando, você sempre está olhando para o outro e você esquece que o lugar do outro já está preenchido. O lugar do outro já está preenchido no mundo, você precisa preencher o seu lugar, você precisa se preencher, se encher, para que você consiga se sentir confortável com a sua vida. Então, cuidado com essas frases prontas que te aparecem na internet, que você tem que fazer aquilo ao invés disso, que você tem que fazer isso, sei lá, faça aquilo ao invés disso. Cuidado com isso, de verdade, porque isso aí pode te deixar muito frustrada, pode te levar para um vazio existencial que às vezes você nem consegue sair daquilo, por conta de uma coisa tão pequena, sabe, que você cai, porque você não confia em você mesmo, você só confia no outro. Tá na hora de você criar sua vida dual, de você entender o que é para você, de você entender o que cabe na sua vida, de você começar da onde dá para construir, entendeu? Cuidado para não sair largando emprego aí e achando que vai ser tudo muito fácil, que não vai. Então, assim, o meu recado de hoje, minha reflexão de hoje para você é: olhe para a sua vida com mais amor, com mais confiança e entenda aquilo que você quer, entenda quem você é em essência, o que você precisa desenvolver em você mesmo, o que você precisa construir e da onde você vai partir, sabe? Tenta entender isso, tenta colocar ali para você os pontos necessários e calcule os riscos. Veja se as consequências. Claro que não tem como prever tudo, mas quando a gente tem previsibilidade de algumas coisas que a gente vai passar na nossa vida, a gente consegue lidar melhor com as consequências daquela escolha. Porque senão sempre você vai estar mudando, aí você nunca vai chegar em lugar nenhum, aí você vai ficar sempre triste com você mesmo, não é isso que eu quero. Confia em mim, tá? Eu vou ficando por aqui. Logo eu venho com outro vídeo. Tenho bastante coisa para fazer, então eu não vou prometer para vocês que eu vou vir com um vídeo aqui toda semana. Mas quando dá, estarei. Quando dá, sei lá, eu estarei por aqui, tá bom? Beijo, até a próxima.